meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do episódio 2.6 de The Handmaid's Tale. Bom, eu já vou começar dizendo que pra mim esse foi o melhor episódio da temporada. Ele é muito bem construído, do início ao fim, e tudo funcionou muito bem. Agora vamos falar sobre o episódio. Ele foca bastante nos Waterford. O episódio começa logo depois do final do episódio passado. Logo no início, a gente vai ver que a relação entre ela e a Serena, que no episódio passado estava completamente problemática, na verdade sempre foi problemática, ela tá em uma trégua. A Serena está sendo simpática, agradável, fazendo as coisas pra June, cuidando muito da June. E existe uma certa harmonia entre aquelas duas mulheres. Só que, obviamente, isso vai durar pouco tempo, porque a June acaba achando que a Serena é melhor do que ela é. E a gente sabe que, na verdade, a Serena é uma das pessoas mais manipuladoras da série. Me desculpe quem acha que ela é um bom ser humano, mas, particularmente, eu não acho que ela é um bom ser humano. A gente consegue ver, inclusive, como ela foi capaz de manipular o próprio marido. Nos flashbacks, inclusive. Talvez, a partir daí, a gente tenha mais uma peça do quebra-cabeça pra entender por que o casamento deles é tão frio. E aí, vamos falar do trabalho da Ivone, da atriz que faz a Serena. O trabalho dela é excepcional. Eu acho que a gente fala pouco sobre como ela é boa, mas nesse episódio, principalmente, ela tá incrível. A gente consegue ver no rosto dela o ciúme, sabe, do que a June tá vivendo, ao mesmo tempo a dor e, enfim, todas as nuances de sentimento. Essa série, ela é incrível pelo trabalho das mulheres, de verdade. A gente consegue observar muito que a Serena tem muita inveja da June, dela poder gerar, dela ser fértil. A gente consegue ver que a Serena acredita que isso é a função da mulher nesse mundo, ter filhos. E nos flashbacks a gente vê que ela era uma porta-voz, né, disso. Ela vai fazer uma palestra dentro de uma universidade falando sobre o lugar da mulher. Que tema absurdo, mas tudo bem. Nesse dia o caos se instaura, ela leva um tiro, enfim, mas ela é tão obcecada naquilo que ela faz que ela quer continuar. E ela é mais maníaca por essa ideia do que o próprio Fred. Mas ele sempre foi muito manipulado pela mulher. Ele vive cercado dessas mulheres, assim, poderosas e que se sobressaem a ele, inclusive. Falando da June, como eu disse, ela realmente voltou. Ela não é a Offred mais, amém. E ela ama o filho. E eu quero saber agora o que ela vai fazer pra tentar sair dessa situação, pra poder fazer com que o filho, né, ela acredita que é uma filha, não seja criada nesse universo tão horrível. E ela voltou ao jogo de manipulação com o Fred, a gente vê, ele se permite ser manipulado com muita facilidade. Às vezes eu até acho que ele sabe que tá sendo manipulado e simplesmente permite que a coisa aconteça, sabe? É um jogo perigoso, mas é mais fácil conseguir as coisas com ele do que com a Serena e, enfim, ela consegue. Bom, aí temos o casamento do Nick. Ele não quer consumar o casamento porque ele tá apaixonado pela June, ele não quer transar com outra pessoa, mas ele precisa porque a garota é uma fiel. E se o marido não chega perto dela, ela acredita que ele é um gender traitor, e é um traidor do gênero. E aí a June convence o Nick a se deitar com a própria esposa. É justo? Não é, mas desde quando o Gilead foi justo com alguém? E aí, assim, a gente vê que o Nick ama muito a June. E eu acho que a cada episódio a gente percebe que a June, ela também tem sentimentos pelo Nick. Eu acho de verdade que eles estão apaixonados. No início eu tinha minhas dúvidas com relação a isso. Mas eu acho que a June, ela não queria se apegar a ele, mas ela acabou se apegando de verdade. E agora eles se encontram nessa situação complicada. E como ela diz, ela não pode perder ele também. E vamos falar da cena da June conversando com a esposa do Nick. A gente vê ela tentando ser legal com a menina. Ela percebe também que é uma menina. Ao mesmo tempo, ela tá ali falando do cara que é o pai do filho que a June tá carregando, sabe? Ela não quer ele casado com aquela menina. Então você consegue ver tudo, sabe? O olho dela diz uma coisa, enquanto a boca diz outra. A expressão dela vai mudando. É impressionante o trabalho dessa mulher. Eu quero muito entender quais são as razões do Nick pedir pra ser transferido. Assim, eu espero que não seja porque ele disse que ama June e ela disse que ele era casado, porque senão aí ele vai se tornar um babaca.
mas eu acredito que pode ter algum plano por aí, ele pode estar querendo sair, né, ir embora com a mulher que ele ama e o filho. Vamos falar sobre o final. Que final! Gente, que coisa maravilhosa! A gente finalmente vê a resistência. E é uma resistência que lembra muito os atos de suicídio terrorista, mas naquela situação faz todo sentido. Assim, é surreal pensar assim, mas faz todo sentido. Aquelas mulheres estão numa situação bizarra, a cada dia vivendo pior, e vão abrir um outro centro para as aias. Que coragem da Offglen chegar ali e explodir tudo. E o interessante é que antes dela explodir tudo, ela olhou para as aias, deu um tempo para que elas se afastassem um pouco antes de correr e tentar explodir tudo. E aí a dúvida que fica é: quem morreu? Quem ficou vivo? Será que o Fred morreu de verdade ou ele tá apenas no hospital? Enfim, agora a gente tem muitas perguntas e eu quero algumas respostas. Então, esperar pelo próximo episódio. Se você já viu esse, comenta aí embaixo, diz o que você achou. Eu achei excepcional. Não esquece de curtir esse vídeo, me seguir nas redes sociais e tchau!